E hoje o MHS News está aqui na Barra da Tijuca para nós conversarmos com um deputado federal que é muito conhecido, muito dinâmico, não é? E tem sido diferencial no que tange ao cuidado e atenção pública. Eu estou aqui com o nosso querido amigo deputado federal Ottoni de Paula, aqui em seu gabinete parlamentar. Ele que foi eleito em 2018 com 120.498 votos. É bastante voto, hein, deputado? Pelo partido PSC. Ano que vem, ano eleitoral, tem muitas surpresas e a MHS News está tendo exclusividade em algumas informações e nós vamos abrir para você isso hoje, né? Deputado federal Ottoni de Paula, com as saudações iniciais. Uma boa noite para o senhor. Sanderson, é um prazer imenso estar com você, estar também com os seus seguidores. Quero saudar a todos que estão agora nos acompanhando aqui por essa entrevista da nossa MHS. Quero mandar um abraço para o pastor João Luiz, meu amigo, meu parceiro, idealizador desta grande empresa que tem prestado o bem à nossa sociedade. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, deputado. E a primeira pergunta já é uma pergunta que muitas pessoas querem saber, né? 2022 é logo ali. Ano que vem, o senhor é candidato ao Senado? Sanderson, na verdade, quem faz os nossos caminhos é Deus, não é? A política é muito dinâmica. Já dizia lá atrás de que a política é como a nuvem, né? Quando você olha, está de um jeito, depois está de outra forma. Sim. Mas hoje, o caminho que nos aponta para 2022 é um novo desafio, que é o desafio do Senado Federal. Na verdade, Sanderson, eu saio de uma posição cômoda, não é? Eu fui o 7º deputado federal mais bem votado no estado do Rio de Janeiro. Acredito que pelo nosso trabalho, pela bondade de Deus e pela confiança do nosso eleitorado carioca e fluminense, nós teríamos um bom resultado nessa reeleição. Mas primeiro, eu amo desafios. Segundo, eu amo servir. Portanto, eu não tenho interesse algum de ter mandato por mandato, mas servir ao meu povo. E eu entendo que nesse exato momento em que o Brasil passa por esse momento tão difícil, onde nós estamos tendo embates muito grandes, principalmente envolvendo questões da nossa Suprema Corte, eu entendo que este passo maior deve ser dado, que é o Senado Federal. Já tivemos uma conversa já com o nosso presidente Bolsonaro, nos colocando à disposição como soldados, não é? Estamos conversando com algumas lideranças políticas e algumas lideranças evangélicas, mas está nas mãos de Deus. Perfeito, deputado. Estão te apontando muito próximo, né, do Partido Republicanos, né? O senhor tem algum apoio da Igreja Universal? Já recebeu algum convite partidário, alguma coisa do gênero? Sim, nós estamos já há alguns meses conversando com lideranças do Partido Republicano, com lideranças também da própria Igreja Universal, assim como outros líderes também, sobre o Partido Republicano. Para lá que nós estamos indo em uma eventual reeleição ou candidatura ao Senado Federal, não é? A Bíblia diz que você deve, aliás, há uma frase que não é bíblica, há uma frase que diz que você deve estar aonde você é celebrado, né? Sim, claro. E eu tenho muitos amigos ali, e lá nós temos sido celebrados, e eu celebro também ao nosso republicano. Um grande abraço à família Universal e um grande abraço à família republicana. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, está perseguindo você e outros parlamentares bolsonaristas, né? Ou ele está no direito dele, ou o senhor fez algo, né? O senhor acha que fez algo para poder despertar essa ira suprema, né? O que o senhor acha dentro dessas questões? Não, olha só, eu vou repetir aqui, eu não tenho absolutamente nada pessoalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Eu preciso até relatar o que aconteceu lá atrás.
eu estava entrando em um avião, saindo aqui do Rio de Janeiro e indo para o meu trabalho em Brasília, quando de repente o meu celular começou a tocar, eu estava dentro da aeronave e era tanta insistência e era tanto zap que eu fui abrir um desses zaps e era um jornalista me perguntando se eu queria falar alguma coisa sobre a quebra dos meus sigilos bancário, telefônico, telemático e, bem, todos os meus sigilos foram ali quebrados. Sim. Eu fiquei preocupado, desliguei o telefone, um outro jornalista me liga dizendo se eu estou sabendo de alguma busca e apreensão na minha casa. Ora, eu estava dentro de uma aeronave e agora eu tinha que desligar o telefone. A minha esposa estava em casa, sim. Só deu tempo de eu ligar para ela e dizer, olha, talvez a Polícia Federal vá em casa. E aí eu fiquei 1h30 sem comunicação com a minha família. Quando eu tiro o meu celular desse modo avião, aí começa a ter todas essas informações de o meu nome, que é o meu maior patrimônio, claro. Não é? Por isso é que eu não coloco o meu nome nem o meu caráter no balcão de negócio. O meu nome estava espalhado em tudo quanto é jornal, como se bandido eu fosse, porque Alexandre de Moraes quebrou meu sigilo bancário, telemático, telefônico, de internet. Bem, eu, tomado pela ira dos justos, pela ira daqueles que têm a verdade como sua aliada, o que eu fiz naquele momento? Eu fiz uma live e nesta live, resumidamente, eu desafiei o ministro Alexandre de Moraes e disse a ele o seguinte, olha, investigue a minha vida, mas investigue de verdade, investigue tudo. Se você não achar nada que me condene, eu faço um desafio. Quebra o seu sigilo bancário por 5 minutos. E eu quero ver se você sobreviverá como eu vou sobreviver. Pois bem, meu segundo embate é com o ministro Alexandre de Moraes, não é? E está sendo sempre com ele, porque é ele que insiste em sair das 4 linhas constitucionais, como diz o presidente Bolsonaro. É ele que tem se tornado o grande déspota desse país. É ele que tem se tornado. Pois bem, ele faz uma prisão contra o jornalista, que a esquerda chama de blogueiro, mas é jornalista, Oswaldo Eustáquio. Prende o rapaz, renova a sua prisão temporária, ele fica preso, portanto, por 30 dias, e quando libera o rapaz, simplesmente libera sem dar a ele o direito de trabalhar. Ele saiu da sua casa, sim. Ele saiu daquele momento sem poder trabalhar. Bem, eu, vendo aquela situação do Alexandre de Moraes, o que eu fiz? Naquele mesmo momento, naquela mesma hora, eu faço uma live. E nessa live, eu tomado de ira, o que eu fiz? Adjetivei o Alexandre de Moraes, chamando ele de lixo do STF, esgoto e déspota. Ele se ofendeu. Foi no calor do momento isso. Ele se ofendeu e fez o certo, me processou. Tá certo. Sim. Então ele pediu uma indenização por danos morais de R$400 mil. Eu fui condenado a pagar R$70 mil e estou recorrendo com os meus advogados. Perfeito. Ok? Faz parte da democracia. É isso que tem que fazer. E não o que foi feito com o deputado Daniel Silveira. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para os seguidores da MHS. Eu acredito que a prisão de Daniel Silveira, ela só se deu, muito obrigado, ela só se deu por um fato. Qual foi o fato? Eu fui processado. Olha, eu sou o único deputado federal na República, sim, a ser processado por um ministro da Suprema Corte. Então vamos lá. Ele me processa, esperando o quê? O meu silêncio. Sim. Eu não me calo. Dentro dos limites que a Constituição me permite, que o artigo 53 da Constituição me permite enquanto parlamentar, eu não me calo. Vou para cima, ok? Não dele pessoalmente, mas das atitudes dele, do ministro Alexandre de Moraes e de qualquer ministro da Suprema Corte. O que ele entendeu, na minha opinião? Ele entendeu que, quando ele viu a atitude do Daniel,
que por mais que não concordemos, como teve pessoas que não concordaram quando eu adjetivei o ministro Alexandre de Moraes, tá tudo correto. Mas por mais que você não concorde com o que fulano disse, fulano tem o direito de dizer. E se alguém se sentiu ofendido com o que fulano disse, então recorra à justiça e a justiça será a intermediadora entre você e fulano. Perfeito, deputado, e muito boa sua resposta. Com certeza muitas pessoas, né, tiraram dúvidas acerca de toda essa situação. Gente, ele abriu coisas aqui em primeira mão pra gente, tá? É de frente com o deputado Otônio de Paula verdadeiramente. Deputado, como é a sua relação com o presidente Bolsonaro e como é o Jair, né, por trás assim dos bastidores, já que o senhor tem toda essa aproximação com o presidente da República? Quando você fala Jair e fecha os olhos e fala assim, Jair, o que vem na sua mente? Um cara rico, um empresário, um cara todo engravatado chamado Jair. Jair já é um nome tão leve, tão popular, sim, que o máximo que você consegue alcançar com o nome Jair é um cara simples. Sim. Pronto. Jair Messias Bolsonaro é este cara simples. E sabe o que me faz estar apaixonado, né? E como ele brinca, uma paixão hétero pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? Sabe, Sanderson, é que ele não é uma farsa. Bolsonaro pode ter vários problemas, não é? Como qualquer ser humano. Mas aquele cara não é uma farsa. Aquele cara ama o Brasil. Aquele cara é verdadeiro no que ele faz. Ele não é um na frente das câmeras e outro fora das câmeras. E para alguém que diz que ele é menor do que a cadeira da presidência da República, eu tenho uma palavra: não. A cadeira da presidência da República que ficou menor do que o caráter, a coragem, a sinceridade e transparência de Bolsonaro. Eu tenho muito prazer em poder estar ao seu lado. Eu não vou dizer como amigo. Eu acho que quem pode dizer se somos amigos ou não é ele. Mas como soldado, nós estamos servindo o país, sendo aliado de quem quer o bem do país. Perfeito, deputado. E uma pergunta bem interessante, por que muitos governadores, parlamentares, até mesmo alguns influencers digitais que apoiaram e surfaram, inclusive, na onda Bolsonaro, se debandaram? Por exemplo, a gente tem aqui alguns nomes, o Dória, por exemplo, o Witzel, o Caiado, a Joyce, o Frota, Kim, o MBL também, entre outros, né? Na sua ótica particular, por que essas pessoas se debandaram? Porque elas tinham uma expectativa com o Bolsonaro no poder. Qual é a expectativa? Quando ele chegar lá... Interesses particulares, perdão. Quando ele chegar lá, nós vamos ter as nossas benesses. Afinal de contas, nós estamos com ele na campanha, então cada um vai ter o seu cantinho, cada um vai ter o seu quadrado. Aquela situação corriqueira que as pessoas... E eu vou dizer uma coisa, eles não estavam errados em estar pensando assim. Só que a cabeça do presidente Bolsonaro é diferente. É diferente, ok? Um cara que ficou 28 anos no parlamento sem indicar uma pessoa para a máquina pública e vendo que todo mundo que indicava é para fazer o joguete do poder, não é? É para fazer o banquete da corrupção. Então, aqueles que eram aliados a Jair Messias Bolsonaro, não é? Ele não abriu espaço, politicamente falando, não é? Por exemplo, eu sou um aliado, sou um defensor do meu presidente e eu desafio alguém. Deixa eu falar com essa câmera aqui, pode? Eu desafio alguém a me apresentar um nome indicado do Otônio de Paula na máquina pública federal. Se você achar um nome indicado por mim, eu renuncio agora o meu mandato. Sabe por quê? Porque quem é aliado do presidente Bolsonaro não é aliado para ser bem tratado pela máquina pública. É aliado para defender o Brasil. Portanto, eu acho que essas pessoas se decepcionaram e aí
partiram para o ataque. Aonde está a canalice delas? Sim. Bolsonaro nunca combinou cargo com elas. Bolsonaro nunca combinou cargo comigo. Portanto, se insurgir contra Bolsonaro por causa de alguns interesses que não foram atendidos, é canalice. Por quê? Porque, na verdade, esse acordo nunca foi feito. Foi uma expectativa frustrada, né? Eu não estou dizendo de que eu estou aqui fazendo uma análise de suposições. Claro. Porque tem que ter alguma explicação essas pessoas que surfaram na onda bolsonarista agora estarem contra o presidente Bolsonaro. O cara não roubou, o cara não mandou roubar. Vamos para 3 anos e meio de governo, não é? Ou 2 anos e meio de governo. Nenhum sinal de corrupção no país, tá certo? Então, o que Bolsonaro fez para que essa turma se insurja contra ele? Por isso é que a minha suposição é, os interesses dessa turma não foram atendidos. Você acredita que o Lula conseguiria concorrer às eleições em 2022? Tu acha que ele vence o Bolsonaro, na sua ótica? Bem, deixa eu só lhe dizer aqui uma coisa. Eu estava na tribuna da Câmara essa semana e eu, ironicamente, fiz um pronunciamento e lancei uma hashtag dizendo Lula vem pra rua. Lula vem pra rua. Sabe por quê? Bombou no Twitter, inclusive. Aliás, eu vou te perguntar uma coisa, Sanderson. Sim. Se você tivesse hoje com todas as pesquisas dizendo que você está na frente do presidente da República, que você ganha do presidente Bolsonaro no primeiro turno, que você vence ele de lavada no segundo turno, que você é o político mais amado do momento. Eu lhe pergunto, por que você não está na rua? Por que você não está expondo a sua popularidade? Por que você não está abraçando o povo? Por que você não está fazendo algum evento para que esse calor humano, como o Bolsonaro faz, não chegue até você? Por que Lula está tão preso dentro de 4 paredes? Por que ele não se mostra? Por que ele não se revela como alguém que anda nas ruas? Por que ele não pega um avião e diz, olha, eu estou indo à Fortaleza hoje, não é? Para que haja o que houve com o que acontecia, acontece até hoje com o Bolsonaro, tanto o Bolsonaro candidato quanto o Bolsonaro presidente. O povo está lá no aeroporto gritando mito, 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 certo? Aí o povo, né, vai hoje gritar, Lula lá, Lula lá. Por quê? Por que ele não faz isso? Porque tudo é uma farsa. A popularidade de Lula é fabricada. Só que dá para fabricar números, mas não dá para fabricar gente apoiando. Daria se Bolsonaro não tivesse cortado a mamata dos sindicatos. Como cortou a mamata dos sindicatos, então, amigo, aliás, isso foi lá no governo Temer, aliás, foi um projeto de lei do meu amigo, o deputado Paulo Martins, parabéns, Paulo, que é do PSC, lá do Paraná. Agora, cortando a mamata dos sindicalistas, que era a pelegada do Lula, não é? O pão com mortadela. Então agora não tem mais claquete para dizer Lula lá. Então Lula, vem pra rua, vem testar a sua popularidade, tá bom? Pois é, deputado. E pro senhor, por que Sérgio Moro foi de herói nacional a traidor da pátria? Plantou mal, certo? Quem planta trairagem colhe consequências dessa traição. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Sanderson, e eu quero chamar a atenção de quem está seguindo agora esse vídeo, esse bate-papo, essa entrevista. Sanderson, o povo ama uma traição. Falou em traição, isso dá manchete, isso dá fofoca, isso dá tudo. Mas o povo ama a traição, mas odeia o traidor. Odeia o traidor. Veja João Dória. Não ganha para síndico de prédio em São Paulo. Por quê? É traidor. Porque o que fez Dória cair tanto na popularidade?
colou nele a imagem de traidor. Portanto, é essa a resposta. Infelizmente, Moro entrou por esse caminho, o caminho da infidelidade, da traição, talvez iludiram a cabeça dele, dizendo, ó, se você sair do governo, já era. Agora, eu vou dizer uma coisa que eu também nunca disse em público, mas eu só falei isso para o presidente Bolsonaro. Falei, presidente, sabe por que Moro fez tudo isso? Ele falou, por quê? Presidente, o senhor já parou para pensar que quando o senhor chamou Moro para o ministério e ele abandona tudo, ele não abandonou tudo porque ele ama a pátria, ele abandonou tudo porque ele era um juiz de primeira instância, sabia que ia sofrer uma perseguição terrível e que não ia subir de carreira. Ele ia ficar ali, sufocado, porque não iam deixar ele galgar novas perspectivas de carreira. Então, ele vem agora para o apogeu da política. É um ministro, é um super-ministro de Bolsonaro. E eu disse, presidente, quando o senhor chamou Moro, o senhor dizia que o senhor não viria a uma reeleição. O senhor lembra disso? Ele disse, eu lembro, Tony. Pois bem, só que no meio do caminho, o senhor disse, eu não venho a uma reeleição se houver uma reforma política séria, grande no país. Não houve, o senhor disse, então agora eu venho à reeleição. Presidente, o senhor frustrou o Moro. Porque, na verdade, o Moro, na cabeça dele, ele era o seu sucessor. E alguém enganou ele dizendo, se você sair do governo Bolsonaro, você acaba com o governo Bolsonaro. Você destrói o governo Bolsonaro. Daí aquela ligação do Dória para o Paulo Guedes que vazou quando o Dória, o canalha do Doriana, do calça apertada paulista, disse para o Paulo Guedes, Guedes, o Moro tá... Ó, o Moro desembarcou. Falta só você agora. E o Paulo Guedes foi sujeito homem para dizer, eu tô até o final, não é? Então Moro se envaideceu, se iludiu, não é? Acreditou que se ele saísse, Bolsonaro caía, só que Deus protege quem anda na verdade. Então, deputado, o STF recebeu 2 pedidos do PSD, né, para a abertura da CPI do Covid, que investiga a responsabilidade pelas mortes por Covid, né, do governo federal mediante a pandemia. Né, e o pedido de abertura de impeachment de Alexandre de Moraes, na realidade, o ministro Barroso enviou para o Senado a CPI do Covid, mas o ministro Cássio não aceitou o pedido de impeachment de Moraes. O que o senhor tem a falar sobre isso? Bem, aí tem várias perguntas aí dentro. Uma foi a decisão de Gilberto Kassab, não é? Sim. De entrar com uma ação no STF, solicitando o fechamento das igrejas em São Paulo. Essa foi a ação que o PSD moveu em São Paulo por orientação do próprio João Dória, tá certo? Que uma semana antes tirou fotos com líderes evangélicos e uma semana depois quebra a palavra com esses mesmos líderes, que é já da personalidade canalha de João Dória. Bem, e ele apenas se utilizou do PSD, que é um partido ligado a ele, não é? Lá em São Paulo, de Gilberto Kassab, para fazer esta ação. Obviamente de que, claramente, a Suprema Corte entra por um caminho contraditório, entra por uma rota de colisão contra a fé e decide de que cada governador, de que cada prefeito pode sim manter templos religiosos fechados. Estava focando aí principalmente as igrejas, como se... Ou seja, a decisão das prefeituras seriam absolutas em cima dos governadores. Como se a igreja fosse um palco de proliferação do Covid, como disse o próprio Lula, dizendo de que as igrejas eram um palco de proliferação do Covid, não é? Depois, dentro dessa sua pergunta, fala sobre o ministro Cássio Nunes, não é? Que tomou a decisão
de não acatar esse pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Não é isso? Eu lamentei muito essa decisão do ministro Cássio Nunes, mas deixa eu dizer aqui uma coisa, essa não é uma decisão que um ministro vai tomar contra um outro ministro, contra um colega dele. Não é. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. Essa é uma decisão que tem que emanar do Senado Federal. Sabe, os políticos reclamam muito da intervenção da Suprema Corte nos assuntos legislativos, mas eles mesmos estão procurando o STF o tempo todo para deliberar sobre assuntos de responsabilidade do parlamento. Com isso, apequenando o parlamento. Então, embora lamentando a decisão de Cássio Nunes, eu entendo que esta decisão é do Senado Federal. Por isso, em 2022, o povo brasileiro terá a chance de renovar 1/3 daquela casa. Portanto, este voto, não vote em 22 em quem não tem uma posição clara sobre o que pensa do atual momento da Suprema Corte, ok? Isso não significa se levantar contra a Suprema Corte, mas significa ter uma posição crítica a algumas decisões de alguns ministros da Suprema Corte. Perfeito, deputado. E que análise o senhor faz desse quadro político do STF hoje? Infelizmente, eu tenho que tomar a frase, e essa vai ser a minha resposta, do maior jurista desse país, Dr. Ives Gandra. Dr. Ives Gandra, é dele a frase que diz que hoje o STF é o partido, não é, de maior oposição ao presidente Bolsonaro. Esta frase já fala por si só. O STF se tornou, infelizmente, um braço partidário. Pois é, e por que tinha que cair logo na mão de Renan Calheiros o relatório desta CPI, né? Na realidade, um parlamentar com diversas denúncias de corrupção. É porque Renan é Renan. Era o único relator, era o único senador que teria coragem de fazer o que tem que fazer, não é? Sim. Que é incriminar o governo Bolsonaro e colocar os mortos na conta do presidente Bolsonaro. E só ele teria coragem disso. Por quê? Porque nenhum senador teria condições de fazer isto e, ao mesmo tempo, sendo atacado pelas redes sociais. Renan Calheiros já passou por todos os ataques que você possa imaginar. É só rever a sua história dos 15 anos para cá, dos 15 últimos anos para cá. Ele já participou dos maiores escândalos desse país. Mas sempre os alagoanos votam nele. Claro. Portanto, ele tem a certeza que qualquer movimento que ele faça contra o presidente da República, mesmo que tenha todas as reverberações negativas contra ele, ele tem o seu mandato garantido pela soberania da escolha do povo de Alagoas, que mesmo com esse currículo de Renan Calheiros, faz ele voltar ao Senado Federal sempre. Pois é, e pela Constituição, né? Quem está acima do STF? Na verdade, ninguém está acima do STF, como ninguém está acima do Poder Executivo, como ninguém está acima do Poder Legislativo. A República Federativa Brasileira é uma república de 3 poderes distintos e que se relacionam harmonicamente. Portanto, a questão não é quem está acima do STF, mas quem tem a prerrogativa de julgar os ministros do STF é o Senado Federal. Perfeito. O senhor é a favor da vacina? Sempre, claro. Aliás, é importante que todo brasileiro saiba. Uma coisa era o nosso posicionamento, inclusive do presidente da República, nos primeiros dias, nos primeiros meses, que nós não conhecíamos a eficácia dessa vacina. Era uma incógnita. E, de repente, veio uma obrigação. Todos serão obrigados.
O presidente, naquele momento, não se levanta contra a vacina, mas se levanta contra a obrigatoriedade de se tomar a vacina. Por exemplo, naquela frase que foi jocosa, quando ele diz, olha, quem quiser tomar, vai, que quem quiser virar jacaré é só tomar. Falando sobre a vacina da Pfizer, que na verdade o presidente tinha um contrato na mão, aonde no contrato da Pfizer se recomendava que o país que contratasse a vacina da Pfizer fizesse um fundo público para combater possíveis efeitos colaterais da vacina. E no contrato, a Pfizer não se responsabilizava pelos danos colaterais da vacina, possíveis danos colaterais. Ora, como que o presidente da República vai chancelar aquilo? Então, esta decisão vai como emenda, como medida provisória, para que o parlamento aprove. O parlamento aprovou isto no final do ano, em dezembro. A medida provisória foi mandada antes para que o parlamento aprovasse, ok? Chancelasse as compras, mas o parlamento foi tardio e só o fez em dezembro. Então essa história de que o presidente Bolsonaro não comprou a vacina a tempo porque não quis comprar, não. Para que o presidente Bolsonaro pudesse, naquele momento, adquirir aquela vacina, o que ele entendeu naquele momento é esse tipo de contrato coloca em risco o povo brasileiro. Foi o entendimento que se teve naquele momento. E, segundo lugar, o atraso que houve no próprio parlamento para esta votação dessa medida provisória que permitiu, então, a compra dessas vacinas. Deputado, o senhor acha que o presidente Bolsonaro demorou a agir contra o Covid? Não, é isso que eu estou falando. Na verdade, olha, vamos lá. Sim. Dia 4 de fevereiro do ano de 2020, o presidente Bolsonaro decreta estado de emergência nacional por conta do novo coronavírus. Até então ninguém conhecia, as pessoas o presidente foi debochado. Sim. Pegue as manchetes do UOL, Folha de São Paulo, o Globo, Estadão, era tudo assim. Mesmo sem nenhum caso de Covid no país, isso é deboche. O presidente Bolsonaro decreta estado de emergência. Todas as manchetes foram copia e cola, a mesma coisa. Ok? Dia 8 de maio, o presidente Bolsonaro publica em sua rede social que já tinha ordenado ao Ministério da Saúde a aquisição de vacinas, dia 8 de maio. Eu pergunto, como que esse homem era contra a vacina? Na verdade, o que o presidente Bolsonaro sempre questionou não foi a vacina em si, mas o que ele sempre questionou foi a eficácia da vacina. Ou seja, foram os efeitos, os possíveis efeitos colaterais de uma vacina. A obrigação do povo brasileiro tomar uma vacina fabricada em menos de um ano. Quando qualquer vacina do mundo leva de 5 a 10 anos para chegar até o seu braço. Então, esses questionamentos do presidente Bolsonaro foram deturpados para colocá-lo como alguém que era contra a vacina. Então, eu acredito de que qualquer desajuste lá atrás, quer do governo federal, quer de parlamentares, quer de autoridades públicas, nós não sabíamos o que era esse Covid. Perfeito. Inclusive, deputado, a próxima pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você acha que ainda esse ano, 2021, todos os brasileiros serão vacinados? Se não todos, eu tenho convicção de que nós chegaremos à marca de 70% dos brasileiros vacinados ainda este ano, o que traria uma vida normal ao país.
A partir de 70%, os especialistas entendem de que a vida voltaria ao seu normal. Portanto, eu acredito que se não todos, certo? Eu acredito todos, mas se não todos, 70% da nossa população vai estar vacinada até o final do ano. Pois é, e assim nós esperamos. O STF tirou o poder de Bolsonaro na luta contra o Covid? Isso é uma pergunta na realidade. Se sim, então nesta CPI você concorda que deveriam ser chamados para serem ouvidos os ministros do STF? Claro que eles deveriam ser chamados, mas não serão chamados. Jamais serão convocados. E por que eles não serão convocados? Porque, na verdade, eu vou usar uma linguagem, eu quero até pedir aqui desculpa, mas é uma linguagem muito popular, não é? Brasília, se você tem rabo preso, você cuida do seu rabo, ok? É isso mesmo. Por que eu falo o que eu falo? Porque eu não tenho rabo preso. Por que o STF nunca julga político? Porque na hora que ele precisa ameaçar esse político, ele puxa a gaveta e pega a gaveta e mostra o processo. Simples. Quem é que vai encarar isso? Quem vai encarar isso? Certo? Agora, ainda tem políticos, graças a Deus a gente está entre eles, que quando vai puxar a gaveta está vazia. Então, dá para a gente enfrentar. Então, eu não acredito que nenhum ministro do STF será chamado para depor nessa CPI. Deputado, o senhor acredita na profilaxia, ou seja, o tratamento precoce contra a Covid? Claro, é claro que eu acredito. Destrincha pra gente o que o senhor pensa. Eu acredito no tratamento precoce, assim como eu acredito em Jesus. Desculpe a minha comparação, ok? Como é que eu provo que ele existe? Cadê a foto dele? Cadê a identidade dele? Cadê o CPF dele? Eu nunca fiz uma selfie com ele, mas eu acredito que ele existe. Por quê? Minha vida. O tratamento precoce é a mesma coisa. Não dá para você dizer que uma coisa não ajuda quando fizer o tratamento precoce ou o tratamento imediato. Portanto, essa é a prova. Você tem cidades inteiras que a prefeitura teve coragem de implementar o tratamento precoce e não há um caso de morte nessa cidade. O que a ciência ela consegue transformar algo em prova? É através do experimento. Amigo, o tratamento precoce já foi experimentado e deu certo. Quem não quiser acreditar é porque está fazendo teatro. Ou você acha que a turma da esquerda não toma ivermectina? Que na hora que o bicho pega lá pro PT, pra turma lá do PSOL, eles não pegam lá a cloroquina e... Claro, amigo, todo mundo quer sobreviver. Agora, quando liga a câmera, não, por quê? Ah, toma, tá certo? Então é isso, é o testemunho. Pois é, inclusive existe um impasse entre os médicos sobre a profilaxia contra o Covid que a imprensa não noticia. Porque a imprensa e alguns médicos, comentaristas na TV, dizem que os medicamentos como cloroquina, ivermectina, azitromicina são ineficazes e condenam quem faz o uso desses medicamentos. Por duas razões. Primeiro, porque são baratos demais. A indústria mais poderosa deste mundo são três indústrias. Você acha que eles visam lucrabilidade? A indústria da pornografia, sim, a indústria do tráfico, sim, e a indústria dos laboratórios dos medicamentos. Essas indústrias são poderosíssimas. O lobby delas está no Congresso, está no STF, o lobby delas está em todas as esferas, na imprensa, ok? Então, quantos bilhões estão rolando com essas vacinas? Para trocar tudo por ivermectina, azitromicina, cloroquina ou hidroxicloroquina, zinco, vitamina D, pelo amor de Deus. E a segunda razão, na minha opinião, é que, na verdade, essa turma
precisa fazer dos mortos o seu palanque eleitoral. Infelizmente, quanto mais mortos, maior é o palanque eleitoral dessa turma que consegue transformar defuntos, cadáveres em palco eleitoral. Pois é, deputado, o senhor é pastor presidente da Assembleia de Deus Missão Vida, Ministério de Madureira, com igrejas na Barra, Colégio, Caxias e outras mais, né? Há mais de 20 anos, na verdade. O senhor poderia falar um pouquinho sobre o seu trabalho ministerial, sobre o exercer do seu trabalho eclesiástico? Na verdade, eu digo sempre que eu sou pastor. Esse é o meu chamado. A política é a minha missão. Eu nunca confundi chamado com missão. Meu chamado é eterno. A minha missão é temporária. Eu estarei na política por um prazo que Deus vai determinar, ou já determinou na sua presciência. E, na verdade, eu não conheço esse prazo. Certo é que o mesmo Deus que inclinou o coração de 120 mil pessoas para me tornar um deputado federal, a hora que ele quiser, não inclina o coração de quase ninguém e eu saio da vida pública. Sim. E continuarei pastoreando o rebanho do Senhor. Na verdade, o meu maior prazer é estar no altar e poder servir ao povo com aquilo que Deus me deu de dom. O dom de amar, de ouvir, de perdoar, de abraçar, de fazer o bem, que é o dom que se exige de todos aqueles que são chamados ao ministério. Eu sirvo a minha nação na política, mas sirvo ao meu Deus no ministério. O senhor sempre foi notabilizado dentro da igreja como grande profeta. Na realidade, né, um jovem pastor de 17, 18 anos, que já fazia muito barulho ali na região de Nova Iguaçu. Fala um pouquinho sobre esse momento, essa experiência que o senhor teve. Eu nasci em Niterói, e 3 dias depois eu já estava na minha terra do coração, que é Nova Iguaçu. Lá eu passei a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Portanto, esse negão aqui é da Baixada Fluminense, a grande Baixada Fluminense, que eu tenho um carinho, que eu tenho um amor muito especial a esse povo. Quando eu fiz 18 anos, a minha família se mudou para Madureira, né, para o subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ficamos ali em Madureira, em frente à linha do trem, e toda hora passava o trem, a gente já sabia qual era o horário, não é de que o trem iria passar. Depois fomos para Vista Alegre, depois fomos para Rio Comprido, aí eu me casei com a dona Silvana de Paula, que me deu 3 filhos, Otônio de Paula Neto, parte 3, a missão, Esther de Paula e Israel de Paula. E aí eu fui morar também no Rio Comprido, depois eu fui morar em Inhaúma, depois eu fui morar, depois de Inhaúma, em Vista Alegre de novo. Sempre ali pela Zona Norte. Depois eu fui para Colégio, depois eu fui para Jacarepaguá. Aí eu estou agora em Jacarepaguá, não é? Mas o próximo lugar, mas da onde eu não quero sair é do coração dos meus seguidores e dos meus eleitores. Esse é o melhor lugar para eu estar. Pois é, pastor e deputado, né? Última pergunta, né, para a gente encerrar com chave de ouro, né? Acho que a gente não pode deixar de fazer essa pergunta, que é muito importante, até porque antes do senhor ser um deputado, antes do senhor ser um parlamentar, antes de qualquer coisa, o senhor é servo, o senhor é pastor e o senhor tem um trabalho eclesiástico que Deus designou isso a você. Eu gostaria que você nos contasse, né, algumas experiências profundas que você teve com Deus no altar, fora do altar, independente da circunstância de eclésia, mas experiências profundas com Deus. Conta um pouquinho pra gente encerrar. Eu acho que a minha maior experiência que eu tive com Deus foi Deus ter me chamado tão precocemente, não é? A minha primeira pregação foi com 9 anos de idade, em um culto infantil. Com 12 anos eu estava acostumado já a ministrar a palavra. Com 13 anos eu já fui chamado para ser diácono na Assembleia de Deus em Ponto Chique. Com 13 anos de idade? 13 anos. Hoje era diácono. 13 anos. Assembleia de Deus em Ponto Chique. Nova Iguaçu. Na época o pastor Ismael Pinheiro. Com 16 anos eu fui
ao presbitério. Ou seja, presbítero na adolescência também. Isso, na Assembleia de Deus em Ponte Paraguai, em São Gonçalo. São Gonçalo. E lá eu fui servir também ao Senhor por um tempo. E aos 17 anos eu me tornei o pastor evangelista mais novo das Assembleias de Deus no Brasil. E solteiro, algo que era muito difícil na época, né? E aos 18 anos eu me tornei pastor pelo Ministério de Madureira. Então hoje, aos 44 anos de idade, eu completo esse ano 25 anos de ordenação ministerial. Bem precoce, não é? Então Deus foi muito bondoso comigo, foi muito misericordioso. Então para mim, que já vi pelas minhas mãos, pela bondade de Deus, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, transformadas. Mas a maior experiência que eu posso dizer que eu tive com Deus é Deus pegar esse vaso de barro, esse ser insignificante, esse cara que tem pouca utilidade para ele, e me chamar para o santo ministério, passando por cima dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas crises existenciais. E por isso eu posso dizer, no final dessa entrevista, o que disse o apóstolo Paulo: a única coisa que eu quero é que cumpra na minha vida a carreira que me está proposta pelo Senhor. Que eu cumpra o meu ministério com dignidade. Que eu cumpra a chamada com ousadia. Seja para o ministério do altar, seja para a vida pública na política. O que eu quero é terminar tudo isso dizendo que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.